O homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus. O homem natural nunca está sob a lei de Deus, nunca é protegido por Deus, não é mantido ou sustentado por Deus. Nessa passagem é encontrada a história da raça humana. Essa afirmação explica por que alguns se tornaram ditadores, enquanto outros se tornam os cordeiros levados ao matadouro. Pessoal, para a gente poder ter uma visão mais profunda e real sobre esses assuntos que o Joel Goldsmith compartilha, mais uma vez o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. O mestre Gualberto, para quem não sabe, já teve esse assim chamado despertar espiritual, também chamado de iluminação espiritual ou despertar da consciência. E hoje ele compartilha a sua visão de quem vive nesse estado desperto. Bom, mestre, dentro desses assuntos, nós temos uma pergunta de um inscrito aqui no canal que fez o seguinte comentário. Mestre, você pode dizer o que é a morte? Ô Gilson, aqui nos deparamos com uma questão bastante interessante e de fundamental relevância para cada um de nós. Essa questão, que é a questão da morte. Repare, a morte não é apenas o fim biológico do corpo. Ela também é um fato psicológico. E é interessante dizermos isso aqui para você. É um fato psicológico essencial para a vida. Repare como é paradoxal isso. Paradoxalmente, é algo que precisa ser vivido. Vivido enquanto estamos vivos. O que nós chamamos de morte e do que temos medo, veja, nós temos o medo da morte porque estamos por demais apegados às pessoas, apegados a ideias, a posses. Nós nos identificamos com esses apegos, com essas coisas, com essas pessoas, com essas ideias. E essa identificação é a identificação com a memória. Assim, o que nós chamamos de vida, que achamos tão precioso sustentar, é a presença da memória das coisas, da memória das pessoas, da memória nas ideias, nas opiniões, nas conclusões, nas crenças. Assim estamos nos identificando e construindo uma identidade viva na memória. O nosso nome é uma memória. A nossa história pessoal é parte dessa memória. Assim, nós confundimos o eu com a continuidade na memória. Essa continuidade na memória, nós não queremos que ela desapareça. Essa é a razão, essa é a causa do medo presente, do medo da morte. É, no fundo, o medo do fim do eu. Agora, repare, o que é que de fato morre? O que é morrer? Não é apenas o corpo que morre. Repare, e isso é inevitável. Tudo aquilo que aparece, desaparece. Mas por que temos tanto medo da morte? Porque nos vemos presente em uma identidade, como uma identidade, que é o eu. E como ele vive e sobrevive em pessoas
objetos e ideias, ele teme o seu autodesaparecimento. Esse é o medo. O medo do fim da memória acumulada, das imagens que o próprio pensamento construiu sobre ele próprio. E o que são essas imagens? As experiências, as feridas, os prazeres, as dores. Essa é a identidade da pessoa. É assim que estamos vivendo como alguém, psicologicamente. Nós precisamos descobrir o fim para esta psicológica condição, ainda vivos. Enquanto estivermos fisicamente vivos, precisamos descobrir o que é psicologicamente o fim deste eu. Assim, nós precisamos entrar num contato direto com a morte, ainda vivos. Esse conjunto, pessoas, ideias, objetos, lugares, situações que já foram vividas, essas dores, essas feridas, esses prazeres, essas compensações, frustrações, esses medos, esses desejos, todo esse conjunto é a base do eu. Ele é algo feito de tempo, feito no tempo. E com a morte temos o fim do tempo psicológico. Nós precisamos descobrir isso ainda vivos. O que é o eu? Ele vive do passado. Ele vive se projetando para o futuro. Ele deseja esta continuidade. Ele cultiva essa continuidade. E isso é basicamente sofrimento. Repare que, como pessoas, o ser humano está sofrendo. Nós temos a vida para o ser humano. E temos no pensamento a ideia da vida para a pessoa. A verdadeira ciência da vida consiste na compreensão da morte, desta qualidade de vida pessoal, egocêntrica. Observe que isso é algo muito radical, fora de todo o nosso modelo que nós conhecemos nessa assim chamada vida que nós temos. Mas nós precisamos nos aproximar disso. Precisamos compreender isso. Precisamos compreender a beleza do fim do tempo. Me refiro ao tempo psicológico. Ele termina aqui, neste momento. Não amanhã. Não é amanhã após a morte física. A morte ocorre aqui, a cada momento. Quando o tempo psicológico termina. Quando o eu termina. Então não importa se o corpo continuará vivendo por mais 30, 40, 50 anos. Se estamos diante desta morte psicológica, aqui e agora, e ela ocorre, o que temos presente é a real vida, a vida divina, a vida em Deus. É que estamos aqui trabalhando com você. Precisamos descobrir a vida real. E a vida real é a vida sem o eu. O que representa morrer a cada dia para tudo aquilo que é parte do conhecido, que é parte da memória. Há uma qualidade de memória funcional, prática, objetiva. Nós temos falado muito sobre isso aqui. O seu nome, o seu endereço, a data do seu nascimento, a sua idade, a lembrança do rosto dele ou dela, desta ou daquela, entre aspas, pessoa. Essa é uma lembrança funcional, prática, objetiva.
Mas aqui estamos falando da morte psicológica, da morte da memória psicológica. Morrer para a mágoa, para o ressentimento, para a culpa, para o desejo, para o medo. Morrer para a ambição. Morrer para essa imagem que eu tenho de mim mesmo e do outro. Reparem a importância disso, a beleza disso. Morrer para o prazer psicológico. O que é o prazer psicológico? Aquilo que eu vivi no passado, que foi um momento de alegria, e agora está presente aqui como uma memória, como uma lembrança de um desejo que eu quero que volte a se repetir. Esse é o prazer psicológico. Nós transformamos um momento de alegria com ele ou ela num momento de prazer psicológico, de imaginação ideológica, aqui, para este eu, para este ego. Esse é o prazer psicológico. Será que podemos morrer para isso? Será que podemos permitir que a vida aconteça sem esse modelo que sustenta o ego, que sustenta o eu? Viver sem esses resíduos, sem esses acúmulos? Então descobrimos a beleza da vida e da morte. Estamos diante de algo inseparável? A vida não se separa da morte. Quando há essa compreensão do fim do eu, do fim do ego, fica claro que vida e morte é um único movimento? É algo presente aqui e agora? E isso não assusta, porque não existe alguém. Não há apego. Não há esse medo. No entanto, enquanto houver esta continuidade psicológica, esse movimento que é o movimento do ego, haverá conflito, haverá sofrimento, porque o medo estará presente. E com a presença do medo, os diversos apegos. E nós temos diversos vídeos aqui tocando nesta questão do desapego. Elas não compreendem que o apego é, na realidade, a presença do medo. Livres do medo, livres do apego. Nós estamos apegados a coisas, a pessoas, a ideias, porque há medo. A continuidade desses apegos, e nós queremos nos livrar desses apegos a partir de projetos, ainda do próprio eu, ainda do próprio desejo e do próprio medo. Isso não irá funcionar. O fim do apego, o real desapego é o desprendimento do eu, do ego. Isso é encontrado quando a morte deixa de ser um problema. Quando a vida e a morte caminham juntos. Quando a vida e a morte caminham juntas. Quando não há mais esta ilusão da separação entre vida e morte. Viver plenamente é morrer a cada instante, a cada momento para o que foi. Para o passado, para o prazer e também para a dor. Repare que estamos diante de um tema fascinante, maravilhoso. Compreender a vida requer a visão da morte. Compreender a morte requer uma visão da vida. Observe a curiosidade das pessoas no que diz respeito à morte do corpo. Elas perguntam o que acontece após a morte. Elas nunca perguntam o que acontece aqui durante a vida. É a compreensão da vida que nos dá a visão do que é a morte. Mas as pessoas querem teorizar sobre isso. Ter pensamentos, ideias e crenças sobre isso. E por quê? Porque, no fundo,
o medo está presente. Livres do medo, livres da ideia do amanhã. Então o corpo é uma aparição que irá desaparecer, mas isso não é o problema. Quando o medo não está, quando a ilusão... Mestre, nós temos outra pergunta de outro inscrito aqui no canal que fez o seguinte comentário. Mestre, o que é a liberdade? Ô Gilson, aqui mais uma vez nos deparamos com uma pergunta interessante. A expressão liberdade, afinal, o que é liberdade? Cada um de nós tem uma ideia do que isso significa, do que isso representa. Alguns falam de liberdade econômica, outros de liberdade política, outros de liberdade religiosa ou de expressão, ou liberdade financeira. Aqui estamos com você investigando a questão da liberdade psicológica. Porque, a não ser que tenhamos esta liberdade, nenhuma outra liberdade, ou aquilo que nós chamamos por esse nome, por essa expressão, terá qualquer importância real e profunda e significativa para cada um de nós. Nós precisamos, antes de tudo, tomarmos ciência desta liberdade interna, que é a liberdade deste eu. A liberdade deste eu não é este eu livre, é a liberação deste eu, desta psicológica condição de ego-identidade, de pessoa. Esse conjunto de memórias que constituem o eu, o ego, esse sentido de pessoa, é algo que precisa ser liberado. A verdade sobre você é a realidade da vida sem o eu, sem o ego, sem esta imagem que o pensamento construiu, que é a pessoa. Então, o que é a liberdade? O que é a verdade da liberdade? Liberdade é estar livre do modelo psicológico, do condicionamento psicológico. Isso inclui o fim do medo. Isso inclui o fim dos conflitos que estão presentes em nós em razão dos desejos. O conflito dos desejos, o sofrimento do medo, esta busca de segurança psicológica, algo impossível para este mim, para este eu. Isso gera sofrimento, isso gera contradição e desordem interna. Então, nós desconhecemos a verdade da liberdade. E a liberdade é a ciência de ser. Nós precisamos desta liberdade, nesta ciência de ser, livres da tradição, das crenças, dos ideais, das ideias, das imagens, livres do eu. Deste eu como sendo o centro das nossas experiências. Este eu, este ego, esta pessoa é o próprio condicionamento e, portanto, a própria prisão. Onde o eu está, temos a presença do conflito. E, portanto, não há liberdade. Portanto, é fundamental compreendermos isso. O pensamento em nós é a presença de um elemento sempre velho, que nasce do passado, que nasce da memória, que sustenta a continuidade de uma identidade. E essa identidade está sob prisão. Na realidade, ela é a própria prisão. E nós estamos identificados com ela,
É tudo que sabemos sobre quem nós somos, porque não investigamos, não estudamos a nós mesmos, não nos compreendemos. Não há uma clareza sobre este eu. Assim estamos vivendo no passado, vivendo no pensamento. E o pensamento não pode produzir liberdade. Na verdade, o pensamento é a prisão. Porque o pensamento é a estrutura do próprio eu. Não há uma separação entre o pensamento e o eu. Eu me refiro a esse modelo de pensamento psicológico, que é a memória psicológica, que é a memória desta ego-identidade. Portanto, qualquer liberdade criada pelo pensamento ainda está dentro do enquadro da prisão, ainda é parte da ilusão. A verdadeira liberdade surge quando o pensamento vê claramente seus próprios problemas, limites e silencia. Quando ele silencia, porque ficou claro sua própria autolimitação, algo novo surge. Esse algo novo é a presença da liberdade. Não é da liberdade para alguém, é da liberdade quando não há mais este alguém. É a liberdade como percepção, é a liberdade como visão, é a liberdade como inteligência, como compreensão, é a liberdade como a presença do amor. Então não há mais medo, não há mais conflito, contradição ou sofrimento. E para você que está acompanhando o vídeo até o final e deseja realmente viver essas verdades, viver em real liberdade, fica o convite para participar dos encontros intensivos de final de semana que o Mestre Gualberto proporciona. Esses encontros são muito mais profundos do que assistir esses vídeos aqui no YouTube. Primeiro, porque o mestre responde ao vivo as nossas perguntas. E segundo, e muito mais impactante, é que, pelo mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha ao seu redor um campo de energia, um campo de presença, de poder e graça. E nesses encontros a gente acaba pegando uma carona nesse campo de energia do mestre. E pegando essa carona com o mestre de maneira natural, sem nenhuma prática, sem esforço, sem técnica, entramos no estado meditativo, temos um vislumbre do que de fato é a real liberdade. Então fica o convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.